e reconstruir a sua nação, eles têm na sua comunicação normal, comum, o aramaico. Então o hebraico fica preservado para os eruditos, para os sacerdotes, para os escribas, para os chefes de estado, né, para as pessoas com mais condição, que pagam um professor, que colocam seus filhos aos pés de um mestre, né, que aprendem a Torá, né. Então eles têm um contato com a língua hebraica, mas o povão, as pessoas comuns, falam o aramaico, que é a língua da época. Estamos falando em 530, 570 a.C., tá ok? Na continuação histórica, vem passando o tempo, o povo falando aramaico, chega em 331, as dominações gregas se estabelecem e agora fundam cidades em diversos lugares, e na Palestina fundam 10 cidades. 10 cidades que vão ser fundadas às margens do Mar da Galileia. As 10 cidades dá o nome de Decápolis. Deca, 10, polis, cidades. 10 cidades da cultura grega, das instituições gregas. Nessas cidades é feito comércio, cultura, né, práticas da religião pagã deles. Inclusive quando Jesus chega até aquele lugar onde estava aquele endemoniado, ele vê um criador de porcos, pastor de porcos. O judeu não come porco. Então por que estavam ali? Porque havia presença gentílica naquela região, das gentes, das pessoas, de estrangeiros, de pessoas de hábitos diferentes dos judeus. Por isso que aquela região era tão odiada pelos judeus que eram da parte sul de Jerusalém, da Judéia, que desprezavam muito as pessoas que habitavam naquela região, na região próximo do Mar da Galileia, né, da Decápolis. E Nazaré era próximo, não era bem na região, mas era próximo. Por isso que Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré estava sob a influência dessas 10 cidades de costume grego, tá ok? Então o que acontece? A Decápolis, nesta região fundada na época grega, e o que acontece? Por isso que dentre esse povo que havia adquirido o aramaico da Babilônia, há essa presença grega lá, por causa dessa propagação da cultura grega, por meio do Império de Alexandre, e a presença da língua grega. Então, vemos que quando no Novo Testamento vão surgir as composições dos livros, primeiramente as cartas, né? A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, por exemplo, o primeiro documento do Novo Testamento, 51 depois de Cristo. Há uma tese aí que alega que Gálatas tenha sido a primeira, em 46, 48, 49 a.C. Mas a tese mais aceita é a de Tessalonicenses, em 51. Ele é escrito em grego. E aí o que acontece? É escrito em grego, principalmente porque está endereçada para uma cidade grega, tudo bem. Mas vemos Mateus, Marcos, Lucas, João, escritos em grego também, por judeus, mas escritos em grego. Por quê? Porque a língua universal era o grego. Mesmo que a língua do autor, João, apóstolo João, né, um judeu que viveu na Palestina, que falava aramaico, mas quando ele vai escrever esse evangelho, tem que escrever em grego, para poder ser lido pelo maior número de pessoas possíveis, tá ok? Por causa dessa dominação estabelecida por Alexandre, tá ok? Na época dele, a dominação grega. Então, temos aí esse pequeno período de independência, tá? A estabelecimento da cultura grega, da língua, dos costumes, de alguns aspectos da religião. E aí temos que em 356 a.C. o Império Grego se torna uma potência mundial sob o comando de Alexandre, e o idioma grego torna-se uma língua das relações internacionais, vindo a ser utilizada na composição dos livros do Novo Testamento, certo? Onde chega agora a influência romana? Vemos aqui em 63 a.C. as tropas de Pompeu, invadem a Palestina, início do domínio romano na região, 63 a.C. Então falamos acerca da grande fragmentação do Império Grego, tá ok? Com a disputa de poder pelos 4 generais e os seus sucessores. O breve período de independência, né, entre 166 e 142, as guerras empreendidas pelos Macabeus. Um breve período de independência de 142 a.C. até 63 a.C. ainda, quando então as tropas romanas, o Império Romano já tendo se organizado,
tendo vencido grandes batalhas, né, se estabelece como uma potência mundial, eclipsa, né, toda a influência grega no mundo, né, a influência não, o domínio grego, cresce, né, domina inclusive a própria Grécia, as regiões que eram antes dominadas pela Grécia, toma o poder, né, e o que acontece? Invade a Palestina, estabelecendo também lá o seu poder, estabelecendo a Pax Romana. Então o que vem a ser a Pax Romana? A Roma cresceu e se impõe enquanto poder dominante. Ao chegar numa determinada região, determinada cidade, determinado reino, proposto a Pax Romana, ou seja, esse reino se associar aos romanos, se submeter aos romanos, aceitar a influência, o domínio romano, o estabelecimento das tropas romanas naquele país, pagamento de tributos, estabelecimento da lei romana, e se assim se é concordado, se esse país se submete, Roma permite que esse país prossiga com a sua prática de religião, prossiga com algumas das suas leis, que o monarca continue regendo o seu povo, mas submetido como um rei vassalo dos romanos. E Roma vai estabelecer cidades estratégicas, pontos estratégicos, funcionários do império dentro daquele país, mas vai preservar aquele país, vai preservar o seu povo, o povo pode preservar a sua língua. Então isso acontece, por exemplo, com os judeus. Ao longo de muito tempo, os judeus permaneceram dentro da Pax Romana. Então eles podiam continuar sua religião, podiam ter um templo, podiam ter sacerdócio autorizado, podia ter algumas das suas leis, mas os fariseus, por exemplo, os sacerdotes, por exemplo, e os fariseus não podem matar a Jesus Cristo. Eles não podem matar, eles não têm um precedente legal para isso. Porque um dos precedentes legais dados pela lei romana era, por exemplo, sedição, né? Era revolta contra o Estado, tentativa de insurreição, né? Os zelotes, por exemplo, que se insurgiam, que praticavam guerrilha contra os romanos, era motivo para a morte. Só que discussões religiosas, como por exemplo Cristo em relação a ele dizer-se o Messias prometido, ele colocasse como Messias prometido, o Messias que foi profetizado, ele assumir esse papel de Messias, isso para Roma não tinha importância. Não tinha importância. Só para você perceber como a influência romana estava presente ali no Novo Testamento. Então, por que os fariseus, os sacerdotes, não pegaram Cristo de uma vez e já o mataram, já poram um fim nele? Né, já o assassinaram? Porque a Palestina, Israel, estava submetido à Pax Romana, às leis romanas, ao Código de Leis Romano, que previa que uma pessoa não poderia ser morta sem vamos dizer assim, um processo legal, uma acusação, uma defesa, uma lei que desse precedente para esta morte. E quais são as leis que dão precedente para essa morte? Discussão religiosa, por exemplo, não era. Então, quando levaram o caso a Pilatos, veja as manipulações que foram feitas. Instigaram ele a ver em Cristo uma pessoa que estava se insurgindo contra o Estado romano. Como alguém querendo se colocar como um rei do povo, mas um rei político, um rei que viria levar esse povo a querer a independência de Roma. E isso sim seria passível de morte para os romanos. Então eles não acusaram Cristo diante de Pilatos como uma pessoa que estava se colocando como Messias, mas sim alguém que estava se colocando contra Roma. Ok? E pelo próprio fato de eles terem que levar Cristo a Pilatos, exemplifica muito bem o que era a influência romana dentro de Israel, dentro da Palestina. Então em 63 a.C., Roma entra em Israel. Em 37 a.C., o governo de Herodes, Herodes o Grande na Palestina, apesar da perseguição dos judeus, reforma o templo para minimizar a sua imagem para os judeus. Então Herodes, ele não era judeu. Ele não era judeu, se não me engano, ele era idumeu, de uma descendência dos edomitas. Então o que acontece? Ele tinha influência dentro do Império Romano, ele tinha articulações dentro do Império Romano e foi colocado como governador. Para desgosto dos judeus, né, que se revoltaram contra isso. Para ganhar os judeus, ele reforma o templo.
Ele empreende essa grande obra para ganhar a simpatia dos judeus. E o que acontece? Nós vemos, por exemplo, um fato típico aí dessa situação do templo, quando os discípulos mostram para Cristo, né? Veja que grande construção, que grandes pedras, né? E aí a resposta que Cristo dá a eles acerca desse encantamento deles com grandes construções é que tudo isso que vocês veem não restará pedra sobre pedra que não seja derribado. E aí Cristo, falando acerca de si mesmo, mas com uma analogia ao templo, também ele fala que em 3 dias ele destrói e reconstrói, né? Ele reconstrói aquele templo, mas falando a verdade acerca de si mesmo, a sua morte e ressurreição, né? Mas vê-se como Cristo dá grande valor a grandes construções. Então não é um grande incentivo a nós gastarmos mármore, concreto e empregar grandes quantias em dinheiro para reproduzir templo de Salomão, em lugar nenhum, tá ok? Então muito melhor esse dinheiro empregado, muito bem empregado aí na obra missionária, na obra de Deus, tá ok? E não se apegar muito à construção e à magnificência, né, daquilo que é humano, porque Cristo mesmo não estava dando grande importância a isso. Então, dando continuidade aqui, vemos, vemos, por exemplo, morre Júlio César em 44 a.C., tá ok? Morre Júlio César em 44 a.C. Início do Império Romano, Otávio. E aí vemos aqui 27 a.C. 4 a.C., nascimento de Cristo. 4, 5 a.C. Então Cristo nasceu em 4 ou 5 a.C. Isso vai ser devidamente explicado depois. Isso aí foi um erro cronológico, tá ok? Foi um erro cronológico produzido bastante séculos depois, quando se tentou se estabelecer uma cronologia e se estabelecer uma cronologia cristã, né, com as datas depois de Cristo e antes de Cristo. Na hora de fazer a datação, houve um erro aí de 4 ou 5 anos, tá ok? Por isso que é um erro de Dionísios Exíguos. Depois a gente vai falar mais especificamente sobre isso. 14 depois de Cristo, Tibério César é o imperador, tá ok? 14 a 37. 14 a 37 depois de Cristo já. Aí temos 29 depois de Cristo, a crucificação, tá ok? 29 depois de Cristo, a crucificação. E aí depois 37 temos Calígula no poder, Cláudio, imperador em 41 depois de Cristo, tá ok? E aqui temos terceira viagem missionária de Paulo, 53 a 57. E aí alguma contextualização já de outros fatos do Novo Testamento, tá certo? Primeira viagem, segunda viagem, período de perseguição aos judeus, 46, tá ok? Então o importante aí é saber o seguinte: em 63 a.C., o Império Romano substitui o grego na hegemonia do poder e se apodera também da Judéia, que na época havia conseguido uma breve autonomia. Então por isso temos, nesse breve panorama do Novo Testamento, temos aí as influências gregas, tá ok? Com a fundação de cidades, a Decápolis, por exemplo, as 10 cidades em volta da Galileia, cultura grega, costumes gregos, jogos, por exemplo, filosofia grega, religião pagã sendo inserida em Israel, hábitos pagãos sendo inseridos em Israel também, criadores de porcos, por exemplo, é um exemplo disso. A língua grega, que é o mais importante. Aí, quando falamos agora sobre os romanos, temos que fazer uma pontuação também, no sentido de que os romanos dominaram politicamente o mundo e impuseram a sua lei, a Pax Romana. Mas eles não extinguiram a cultura grega, porque eles julgaram que a cultura grega era bastante elevada. Então, na verdade, eles se deixaram influenciar muito pela cultura grega. Eles inclusive tinham o costume de pegar escravos gregos letrados, pessoas de muito conhecimento, e colocarem como professores de seus filhos, os primeiros professores. Os professores da primeira infância, a parte da infância, da primeira juventude, né? Jovens. Depois que seriam ensinados na cultura romana, mas primeiro ensinados por professores gregos, que foram chamados pedagogos. Então o pedagogo era um tipo de escravo, mas não qualquer escravo. O pedagogo era um escravo que tratava da educação da criança, da educação do jovem. Tá ok? Então, com isso mostra a grande valorização que os romanos tinham pela cultura grega. Então haviam também muitas benesses aí à Grécia, em virtude dessa
valorização dos romanos da cultura grega. Havia também uma fusão entre deuses gregos e deuses romanos. Então, os deuses que para o grego tinha um nome, para o romano era representado por outro deus. Zeus, por exemplo, para os gregos é Júpiter, para os romanos, se eu não cometo aqui um equívoco, se não me engano. E aí temos com isso a influência grega, a língua grega, principalmente a língua internacional. O latim não se torna uma língua internacional, o latim é uma língua do Império Romano mesmo. Vai ser muito mais importante depois na Idade Média por causa da Igreja Católica, tá ok? Mas a língua grega é a língua internacional da época, por isso que o Novo Testamento é escrito em grego. Inclusive essa influência grega já foi sentida antes do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego chamado Septuaginta, essa tradução, por causa da influência grega que já estava presente, desde 300 aí a.C., ok? Então em 139, mais ou menos, o Antigo Testamento é traduzido para o grego na cidade de Alexandria, conforme nos conta lá o Aristéias, né, por 70 sábios que desceram para empreender essa tradução. Então influência grega, língua grega, cultura grega, depois em 63, dominação dos romanos, instituição da Pax Romana, das leis romanas, dominação romana, influências disso na situação da Judéia, né? A revolta dos judeus contra essa situação, a expectativa de Cristo como um rei libertador, mas Cristo fala, meu reino não é daqui, tá? Nós podemos sentir a influência romana no Novo Testamento, quando Cristo, por exemplo, ao ser julgado, não pôde ser morto pelos fariseus, teve que ser levado para as instituições romanas e acusado perante elas, porque se os fariseus e os sacerdotes tomassem a ousadia de executar um preso, a lei romana ia cair sobre eles, então eles não tomam essa iniciativa, tá ok? Então este é o panorama do Novo Testamento. Foi debaixo dessas condições, dessas situações, é que veio a surgir os textos do Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança em Cristo Jesus. Na continuação, nós vamos estar estudando acerca do próprio texto do Novo Testamento. Foi necessário primeiro fazer esse panorama para você entender por que o texto do Novo Testamento vai ter essa influência da língua grega, vai ser escrito em grego, e por que aquelas situações descritas aí no texto do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Mapa da expansão do Império Grego, mapa da expansão do Império Romano, tá ok? Você vê que a Grécia não voltou-se para dominar tanto a Europa, voltou-se para a Ásia. Já Roma dominou tanto a Grécia, esta região é esta, tá? Dominou tanto a Grécia como estendeu sua influência para a Europa, norte da África, totalmente dominado pelos romanos, tá? Aqui é onde vai surgir depois Agostinho, região do Egito, região da Palestina, região que hoje é a Turquia, que era a Frígia, tá? E a região da Babilônia também, não se estendendo muito além disso, como a Grécia foi aqui, a região, Roma dominou esta região aqui, a Grécia se estendeu até mais, aquelas regiões que vão até a Índia. Roma chega a dominar até a região da Babilônia, um pouco da Pérsia, mas não se estende muito mais além disso. Então, este é o panorama do Novo Testamento, tá? Panorama do Novo Testamento. Após vamos estudar caráter literário já, tendo compreendido aí acerca do panorama do Novo Testamento, vamos estudar na próxima aula já acerca de caráter literário do Novo Testamento, amém?